Paulo Roberto Dantas Brandão é jornalista, economista e advogado, com muito sucesso em todas estas atividades. Neste vídeo, ele dá um depoimento memorialístico, nos fala da família Dantas Brandão, fala dos pais, Ieda e Zé Conde Brandão, fala dos irmãos, fala dos avós paternos, oriundos do estado de Alagoas, da cidade de Penedo, fala dos avós maternos, sergipanos, o avô de Capela, a avó de Itapuranga da Ajuda. Fala da sua infância, do seu convívio com os irmãos, com os pais e principalmente com seu avô, o jornalista Orlando Dantas, fundador da Gazeta de Sergipe, da Gazeta Socialista, sem nenhuma dúvida, o mais importante jornalista de Sergipe no século XX. Paulo Brandão herdou do avô o gosto pelo jornalismo. Paulo Brandão se fez economista na Universidade Federal de Sergipe e se fez advogado, bacharel em Direito, pela Universidade Tiradentes. E hoje nós vamos conhecer as origens da sua família e o ambiente familiar de Paulo Roberto Dantas Brandão. Meu nome é Paulo Roberto Dantas Brandão. Eu nasci em Aracaju, Sergipe, no dia 16 de julho de 1955. Portanto, eu sou canceriano. O pai é José Conde Brandão. Ele era natural de Penedo, Alagoas. Minha mãe era Ieda Dantas Brandão. Ela costumava dizer que era Ieda com Y e acento circunflexo no E. Então, Ieda nasceu aqui em Aracaju. Ambos já são falecidos. Os avós paternos, eu não conheci o meu avô, era Abelardo Barcelos Brandão. Ele era na verdade, ele nasceu em Cantagalo, no estado do Rio, mas assim, por acidente. O pai levou a família, estava um trabalho temporário no Rio e ele lá nasceu, mas voltou, viveu toda a vida em Penedo. E minha avó era Hermínia Conde, casada Hermínia Conde Brandão. Viveram em Penedo. Minha avó não era de Penedo. Eu tenho dúvidas, porque uns dizem que ela era de Mata Grande, outros dizem que ela era de Quebrangulo, e eu ainda não consegui tirar essa dúvida. Então, a minha família paterna é dos Brandão. Minha família materna é daqui de Sergipe. Meu avô é Orlando Vieira Dantas, jornalista, que nasceu em Capela. E minha avó era Dulce Menezes, encasada Dulce Menezes Dantas, ela era de Itapuranga. Ele é natural de Capela, no Engenho Palmeira, em Capela. Ele morava no Recurso. O que acontecia naquele tempo, que os engenhos eram defensivos, ou seja, os engenhos tinham uma área ao seu redor que ele podia abrigar, por causa da sua capacidade de produção. Quer dizer, um engenho não tinha mais de 500 tarefas de terra, não havia condição de transporte, etc. Então, os senhores de engenhos que tinham condições tinham diversos engenhos. Quando iam ampliando, iam construindo outro engenho. Não era economicamente viável você ter um engenho muito grande. Você não tinha como transportar, né? O transporte era feito por carro de boi, né? Bom, então, o avô de Orlando Dantas, meu avô Orlando, era o comendador Francisco Correia Dantas. Ele era comendador da Ordem de Cristo, tá? Deve ter pago uma nota. No livro Vida Patriarcal do Sergipe, meu avô publicou, era um título, Comendador da Ordem de Cristo, era um título que era ostentado, né? Tá? Tinha a indulgência até a 4ª ou a 5ª geração. E eu ainda pego. Eu tenho indulgência. Outro dia eu perguntei a padre Walter Van se isso valia.
ele disse, olha, por via das dúvidas, pode ser que você chegue lá, falte uma firma reconhecida, negócio. Então, o comendador era dono, mas voltando, né? O comendador era dono do engenho Vassouras e do engenho Moco, tá? E ele tinha uma série, ele tinha alguns pequenos engenhos. Aí tinha um engenho em Capela, tá? Que era o Recurso. E eu acho que a Palmeira também era deles, agora eu estou em dúvida. E quando o seu Mané Dantas casou, no início de 1900, com Dona Nenê, Dona Nenê era Adelina, casada Adelina Vieira Dantas, o nome do solteiro dela era Adelina Vieira de Andrade. Ao casar, ela dispensou o Andrade, deixou. Ela era do Porto dos Barcos, e Riachuelo, né? E ele, seu Mané Dantas, então, foi muito novo, casou, etc., e foi cuidar do engenho lá de Capela, que era distante, tá? Enquanto o comendador ficava lá no engenho, na Vassouras e no Moco. Então, o seu Orlando nasceu lá, ele era primogênito de 11 irmãos, tá? E Dona Dulce era uma menina pobre, morena do riso largo, né? Que ela foi, o pai a abandonou. Eu não sei se o pai morreu ou foi embora, tá? É muito nova e ela ficou. A mãe, Dona Josefa Menezes, ela e a irmã, tia Arlinda. A irmã era um pouco mais nova que ela. Eu ainda a conheci, eu bem criança. Ela já doente, tá? E logo morreu. Era mais nova que minha avó. E eles vieram para Aracaju. Minha avó estudava na escola normal, Dona Dulce estudava na escola normal, e até que se casaram, quer dizer, foi uma transgressão para o senhor Orlando, porque ele não casou com alguém da tradicional família. Dona Dulce trabalhava como telefonista. Dona Dulce era telefonista, tá? E tem uma transgressão maior nessa história, tá? Se você imaginar que foi 1920, 21, alguma coisa, eu acho que foi 21, porque meu tio Evaldo, que é o mais velho, é de 22, tá? Minha mãe é de 25, aí vem Augusta de 30 e ela é de 34. Teve um que morreu, Ronaldo, que era, acho que de 38, alguma coisa assim. O caso interessante é o seguinte, eles não casam. Você coloca em cima de 1921, eles não casam. E eles vão casar já em 40 e tantos, que Dona Ieda pediu quando ia se casar. Tanto é que os filhos só têm o sobrenome Dantas. Só. Era Evaldo Dantas, Ieda Dantas, Augusto Dantas e Hélio Dantas. Só, era o nome completo, tá? Deles. Eles não eram casados, não sei porquê, etc. Então, eles foram casar já bem tarde. O que deve ser, o que foi uma outra transgressão. Eles só casaram no civil. Aqui em Aracaju. Porque, repare, ele foi estudar engenharia. A história começa o seguinte: ele era afilhado de Coelho Campos, José Luiz de Coelho Campos, que era senador, depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Coelho Campos não deixou descendência, tá? Mas gostava muito dele. E Coelho Campos era casado com uma tia de seu Orlando, tá? Irmã de seu Mané Dantas. E era padrinho, gostava dele. Quando Coelho Campos morreu sem deixar descendência, tá? Ele deixou aquele, onde hoje é o prédio do Senai, na Rua do Propriá, aquele terreno era dele, ele deixou para que fosse construída uma escola técnica, que depois repassaram para o Senai, até hoje tem o nome do Coelho Campos. Ele deixou muita coisa pronta. E deixou 18 contos de réis para seu Orlando.
um bom dinheiro. O seu Orlando tinha 18 anos. E aí foi fazer estação de água. Foi com eu tenho aquela história, os ricos e famosos iam para, eu não sei se era São Lourenço, onde iam os paulistas ricos, coisa e tal. E estourou os 18 contos, né? Então, eu fui guarda-roupa, passou de rico, tá, aos 18 anos, etc. O fato é que, já no final da década de 70, eu já adulto, e testemunhei que uma Madame Quatrocentona, uma matrona, senhora de família tradicional de São Paulo, procurou e o encontrou e queria falar com ele, que tinha conhecido em 1918 na estação de água. 60 anos depois da mulher se lembrar desse namoro, deve ter sido. Eu guardo diversas fotos dele bem jovem, não era alto, né? Jogava tênis, tá? Tanto que até velho ele mostrava, o braço direito dele era mais musculoso que o braço esquerdo. E ele, então, lábia retada, e aí ele foi estudar. Quando o dinheiro acabou, essa história, ele foi estudar engenharia no Rio de Janeiro. Engenharia. Ele começou a estudar engenharia e fez até o segundo ano de engenharia. Tá? Ele chegou a terminar o segundo ano de engenharia, mas aí ele viu que aquela não era muito a praia dele, não. Ele começou, quando estava na faculdade, tinha um curso livre de sociologia que alguém deu e eu não sei quem foi. Eu sei que ele se meteu a fazer esse curso, coisa e tal, e aí foi que descobriu que engenharia não era a praia dele. Ele, então, deixou o curso de engenharia e veio de volta para aqui, para Aracaju. Foi aí que ele começou o negócio, ele foi diretor de banco, e por aí foi, e empresário, etc. Aí foi quando conheceu Dona Dulce e se ajuntaram. Houve um filho mais velho, chamado Orlando Sérgio, 8 anos, numa tragédia. Ele morreu afogado na Atalaia. Tá? Era o mais velho de todos. Ali na prainha, em frente àquela pracinha da Atalaia, onde eu nasci. Tanto que foi uma tragédia na família, né? A morte do menino Orlando Sérgio. E foi maior e atingiu todo mundo, porque meu avô era deputado federal na época, e ele praticamente morava com minha avó no Rio. Tá? E minha mãe, aí saudade, o trouxe embora para cá, para Aracaju. Uma tragédia da família. E tanto assim, a gente era proibido de ir à praia. Se a gente não ia à Atalaia, só depois, quando a gente. Mas criança, a gente não ia à praia. Né? Era proibido, tá? Era tabu. Depois desse, tem minha irmã Hortência. Hortência é psicóloga, é professora da Universidade Federal da Bahia. Já devia ter se aposentado, mas não quer. Tá? Hortência é doutora em psicologia, também tem consultório, tem tudo lá, é bem requisitada lá na UFBA. Depois, Hortência foi casada aqui com Renan Nogueira Cardoso, que era um químico da Petrobras, a gente está vivo, mora em Santa Catarina, depois se separaram, e tem 2 filhas e 2 netos. Certo. Tem Ricardo Augusto, todos têm 2 nomes. Era Orlando Sérgio, Hortência Maria, Ricardo Augusto. Ricardo foi diretor da usina, trabalhou em formado em administração, trabalhou na usina a vida inteira. Depois sou eu, Paulo Roberto, né? Me formei em economia, depois me formei em direito, trabalhei como jornalista, como economista, como uma opção de coisa. E Vera Dulce formada em administração, trabalhou na Energip,
depois Energisa, até depois já se aposentou. Vera Dulce é 7 anos mais novo do que eu sou 4 anos mais novo que Ricardo é 4 anos mais novo que Hortência. É 444. Rua Senador Hollenberg 479, porque depois foi a casa do meu avô. Quase na esquina da Rua Senador Hollenberg com a Rua Itabaiana, perto da Rua Itabaiana. Aquela casa é o seguinte, meu pai comprou a um português chamado Seu Farias, que tinha diversas casas por aqui, etc. E meu pai comprou aquela casa, na Rua Senador Hollenberg 479. Ele antes tinha morado na Rua de Campos, etc., mas eu não alcancei. Tá? Depois ele comprou aquela casa e depois nós nos mudamos para a Avenida Gonçalo Prado, 1013, onde hoje funciona a Anatel, a sede da Anatel, aqui entre a Rua Distância e de Maruim. Eu saí da Rua Senador Hollenberg, devia ter uns 12 anos. Tem um fato interessante, é o seguinte, quando meu pai ia comprar a casa da Rua Senador Hollenberg, havia uma caixa que hoje resultou na Cassi, né? Ou na Previ, havia antes a Caixa dos Funcionários do Banco do Brasil. E a Caixa tinha uma linha de financiamento para compra de imóvel. E quando meu pai ia comprar a casa da Rua Senador Hollenberg, pedia um financiamento para comprar a casa. E esse financiamento não chegou. E ele tinha poupança, pegou aqui, ali, coisa e tal, meu avô deve ter ajudado e comprou a casa. O seu Farias também facilitou o negócio, eles se davam bem, etc. E ele comprou a casa da Rua Senador Hollenberg. Estava lá no banco, e foi resolver alguma coisa com o cara que cuidava da caixa de assistência dos funcionários do banco. E eu não me lembro quem era a pessoa. E o amigo dele disse, Brandão, tem para mim, Brandão, né? Brandão, um financiamento para você aqui, não sei quanto tempo, porra, você nunca usou esse negócio, coisa e tal. Meu pai disse, eu não pedi. Tem, rapaz, tá tudo aqui, tá aprovado, tá tudo, tá, e você nunca pegou financiamento. E ele disse, eu não quero mais essa porcaria, não. Ele estava ao lado do Zé Carlos Filizola Soares, que era funcionário também do banco, cara que era comerciante, etc. Pai do genro de Belivaldo. Disse, Brandão, deve ser burro. Esse empréstimo é um negócio de pai para filho, é empréstimo para juros. Todo mundo vive aí brigando, se esburrando para pegar o financiamento desse. Você tem. E como é que você não pega? Aí ele disse, rapaz, eu não tenho o que fazer. O que é que eu vou fazer com esse financiamento? Aí Zé Carlos disse, compre minha casa. Eu estou a vender minha casa, tá? Eu tenho uma casa boa, você compra. Certo? Aí ele disse, tá certo. Então foi um negócio meio... Depois ele foi ver que era uma casa de Zé Carlos, que era uma casa muito boa, que Zé Carlos Felizola, quando construiu, era uma casa, tá depois de novo, já uma casa, sim, muito. Era mais ampla, tinha área. O Pratão era, quando nós nos mudamos, não era calçada, nem o canal era revestido. Tem dessas coisas. Praticamente, tinha os primos de Penedo que, por exemplo, teve um primo, Abelardo, que era sobrinho do meu pai, que aí estudava, veio fazer o científico, né, no Ateneu, aí morou lá conosco. Antes teve uma sobrinha também do meu pai, chamada Lourdinha, que era interna no Colégio São José, aqui, também lá de Penedo, né? Tá? E aí ficava lá em casa, fim de semana ia lá para casa, etc. Mas não, eram só nós mesmo. Não, repare, nós tínhamos a situação mais ou menos anômala, tá? A situação era o seguinte, meu pai não vivia em casa por causa do trabalho, tá? Como auditor do banco, meu pai passava como inspetor à época, né? Tinha alguns aqui, era meu pai, seu Brito, aqui tinha diversos. Mas meu pai inspecionava da Bahia para cima, tá? Então, tinha vezes, por exemplo, eu me lembro que houve uma bronca muito grande no Pará, e foi tudo que era, eu não sei o que foi, mas deve ter sido um rolo grande por lá, que foi
tinha ido alguns inspetores, depois saíram. Meu pai já foi numa segunda leva daqui de Aracaju, foi meu pai e seu Brito, tá? E tinha inspetores que iam de outros lugares. E ficaram lá um tempão. Tanto é que minha mãe disse: homem, deixa eu ver o que é que ele está fazendo lá. Ela foi fazer uma inspeção lá para ver. Para ver. O engraçado foi que os dois mudaram logo de hotel, né? Quando as madames estavam chegando, né? Então ele passou assim 2 meses mais ou menos sem vir em casa, porque estava lá. Então ele sempre de 15 em 15 dias ele estava lá, o fim de semana, mais o tempo, mas ele ou então pelo interior. Quando estava no interior era bom, porque ele ia, de vez em quando dava uma escapadela lá e voltava, tudo aqui relativamente perto, né? Mas ele vivia, todo inspetor vivia pelo mundo. E ele praticamente não inspecionou, que também era incompreensível. O banco não muito, já, quer dizer, como ele tinha sido funcionário aqui, coisa e tal, sempre ele trabalhou primeiro em Itabaiana, não, ele trabalhou primeiro em Aracaju, ele passou no concurso bem novo, veio de Penedo para Aracaju, trabalhou aqui em Aracaju, foi para Itabaiana como subgerente lá de Itabaiana, depois voltou para Aracaju. O sonho dele era ir morar no Rio de Janeiro, mas nunca foi. Ficou naquele planejamento. A vida diz que é o que ocorre enquanto a gente planeja, né? Certo? E terminou ficando por aqui. Depois ele foi com o doutor Zé Leite o chamou para ser diretor do Banco do Estado. Ele, então, se aposentou do Banco do Brasil, foi diretor do Banco do Estado durante certo tempo, ele, Adalberto Moura. Basicamente, a gente fazia isso lá. Era me marcou muito. Eu vivia, talvez tenha sido, tirando os filhos de Hélio, já depois, tá? Porque os filhos de Hélio moravam com meu avô, né? Mas eu fui o que mais vivi com meu avô. Tá? Então, me marcou muito, por exemplo, o Santo Antônio. Meu avô morou no Santo Antônio, ao noitão da igreja do Santo Antônio, lá em cima mesmo, noitão da igreja. Isso até hoje marca a minha memória, né? Era um ambiente mais isolado, mas não tinha aquele. Tinha muita gente de famílias tradicionais que moravam ali na ladeira, tinha uma série de casarões. Eu me lembro bem que tinha uma irmã do grande Garcia Rosa, que morava na última casa lá de cima, Dona Sinhá Garcia Rosa. Eu não conheci a irmã dele, Dona Sinhá, tá bem velhinha já, que ia chamar um táxi, não era nem táxi, tinha o se eu vou chamar um túburo que eu vou ter que ir lá na cidade, tem coisa que a gente não esquece. Mas era interessante porque era mais ou menos bem livre, né? Não tinha um trânsito. Aliás, também, a primeira lembrança de meu avô morou primeiro na rua de Itabaiana, quase na esquina com a rua de Buquim. Era a segunda casa. Morou vizinho, era doutor Bragança, o velho químico, doutor Francisco Tavares Bragança. E na outra casa, do outro vizinho, era doutor Niceu, você que foi escoteiro. Então, a casa de meu avô ficava entre a casa de doutor Bragança e a casa do doutor Niceu. Foi a casa de chefe Walter, mais adiante tinha Seu Tabira, o poeta da Flor do Peito, não sei se você já ouviu falar de Seu Tabira. Ele era poeta, era da academia, procure Seu Tabira lá, que falou aqui no peito, etc. Então, são essas lembranças que eu tenho. Quando eu nasci, que eu me lembre, meu avô morava na rua de Itabaiana, depois ele se mudou para a rua de Santa Luzia, entre Barão do Maruim e Fernando Hollenberg, uma casa pequena, etc., que ele alugou. Depois ele foi morar no Santo Antônio. Por fim, ele foi morar, depois ainda teve mais, depois ele foi morar, ele morou bem mais tempo no Edifício Santana,
lá no sexto andar, o apartamento 604, lá do Edifício Santana, na esquina de São Cristóvão da Baianinha. Eu gostei muito de Santo Antônio, ainda, mas eu me lembro, tenho boas lembranças da Rua Itabaiana, tá? Da Rua Santa Luzia foi pouco tempo, etc. Mas a minha infância, assim, estava na Senador Hollenberg, ali que tinha turma, que tinha meninos, que tem amigos que são amigos até hoje, né? Que era de lá, uns eu não vejo mais, mas que era a turma dali então, por exemplo, Ricardo tem amigos inseparáveis até hoje, de lá do trecho, como, por exemplo, Saulo Eloy, Joãozinho Mascarenhas, etc., que são amigos dele, até eu tenho alguns, mas talvez não com tanta ligação quanto o Ricardo tem com esse, que era um pouco mais velho, né? Etc. Então, agora era um tempo bom, a gente ia para o colégio a pé, não tinha, quer dizer, eu criança, eu tinha o quê, 8 anos, 9 anos, ia para o colégio a pé, sozinho, sozinho ou com a turma, não era sozinho, porque sempre encontrava alguém no caminho, etc. Né? Então, tem essa lembrança. Sabe uma lembrança engraçada que eu tenho? Eu estou lendo do Lira Neto a biografia de Castelo Branco, que ele tinha lançado em 2004, com edição mais limitada, eu nem conhecia. Aí encontrei, estava em Salvador, agora encontrei na Livraria Cultura e comprei. Tá? Por exemplo, eu me lembro do 1º de abril de 64, que eu fui para a escola a pé, e porra, não tem aula não, porque teve uma revolução. Eu digo, ótimo, voltei para casa e fomos jogar bola. E passou uma colega com o pai, né? Ela era neta do doutor Ibaldo, que era parente do nosso, era do mesmo tempo, não era de minha idade, eu acho que ela era um pouco mais nova, um negócio dele assim. Aí parou me jogando bola, me lembro que o pai dela parou e ela disse, vem cá, Paulinho, não vai ter aula não? O que foi que teve? Eu digo, não, teve uma revolução por aí, é bom que a gente vai jogar bola.